Então, como fazer uma grid view dinâmica com 2 ou 3 colunas? Que é só demonstração inicialmente, onde cada coluna cada item pode ter sua própria imagem e seu próprio ID, né? Para quando clicar você redirecionar para algum outro lugar, você leva essa ID e todas as informações que estiverem dentro. Você pode colocar qualquer componente dinâmico dentro desse card view aqui. Aqui eu coloquei só uma label e uma imagem, mas você pode colocar outras coisas também, um botão, por exemplo. E a de 3 colunas, como fica menor, eu não coloquei nada, coloquei só a imagem mesmo. É isso. Agora aqui a parte de layout, você pode colocar dessa forma que eu fiz aqui, que é colocando horizontal 2, vertical scroll. Ou iniciar com o scroll, colocar horizontal e botar 2 colunas normais aqui de vertical, aí você que define. Esse aqui é o de 2 colunas no caso, que eu botei somente 2, obviamente. E o Dynamic Card View, para você inserir os dados dentro dele que você quiser. No caso eu coloquei uma imagem e um label, mas aí você tem a opção de colocar qualquer componente dinâmico dentro. Aí você adiciona conforme o seu... O Notify aqui eu coloquei só para identificar o ID clicado só, mas aí você pode realizar a ação que você quiser separadamente. E na de 3 colunas, como eu disse, você pode iniciar com a vertical, colocar uma horizontal e colocar 3 colunas normais. Inicia com o scroll, a vertical scroll, bota a horizontal e depois 3 verticais normais. E da mesma forma, tem o card view. Aqui eu fiz mais simples, né, como eu havia dito, porque a imagem fica menor, então eu coloquei só a imagem, mas você pode colocar outras coisas dentro. E novamente o Notify. Agora explicando a parte dos blocos, né, a lógica de como criar esse grid view dinâmico de 2 colunas e de 3. A lógica é igual, né, tá parecido pelo menos, onde vamos supor que vocês já sabem trabalhar com o componente dinâmico, né, que é criar o card view, criar a imagem. E aqui só simulando com esse for each number, os dados estão chegando. Pode vir do banco de dados ou qualquer coisa, né? Por exemplo, quando vier, você vai ter uma lista de texto e de URL de imagem. Quando você receber esses dados, ele vai dividir aqui para os blocos dinâmicos. Então, quando criar, né, o bloco dinâmico, ele vai pegar esse ID, né, esse que vier, o número que vier, vai, se para conseguir distribuir nas colunas, se ele usa o bloquinho lógico aqui, se a divisão desse número por 2, né, o resto dessa divisão do número por 2 for igual a 0, ele vai colocar na coluna 2, na coluna da direita. Se essa divisão do número que vier dessa ID dividido por 2 for diferente de 0, ele vai colocar na coluna 1. Ou seja, se esse resto dessa divisão for igual a 0, ele vai colocar na coluna 2. Se o resto dessa divisão for diferente do que 0, ele vai jogar na coluna 1. Ok. Para o de 3 colunas, ele vai fazer algo parecido, só que a matemática é diferente um pouco, né? Quando essa divisão do número por 3 for igual a 0, ele vai colocar na última coluna, na coluna 3. Aí vai fazer um outro if. Então, na coluna 3, else, né? Se não, ele vai fazer um outro if com essa mesma divisão. Só que se essa divisão do número por 3, o resto, né, o módulo, for igual a 2, ele vai colocar na coluna 2. Caso contrário, se não for igual a 0 ou igual a 2, essa divisão, o módulo, ele vai jogar na coluna 1. E dessa forma fica a parte dinâmica
fica bem montada, de forma que não fica quebrado o layout. Mesmo que você mude aqui a quantidade, você coloque menos, por exemplo, bote 15, ele vai colocar novamente, refazer da forma que fique tudo alinhado. Mesmo você colocando menos quantidade, mais quantidade, colocar o dobro, colocar 30, ele vai alinhar novamente tudo certinho. Mesmo você colocando um número que dê quebrado, um número de card view quebrado, ele vai realinhar de forma a ficar tudo certinho no layout. Ok, no de 2 colunas aqui eu coloquei algumas coisas a mais. Supor que vocês já saibam, mas deixa eu dar uma passada aqui rápida, que é somente adicionando o label, né? Coloquei aqui as boards e alterei algumas coisinhas, mas coisa básica, né? Para você inserir, por exemplo, o label dentro do card view, você usa o ID, vai ser o mesmo, né? Do que vier do banco de dados, e você vai ter que colocar no arranjamento o ID do card view. Então ele vai inserir dentro do card view aqui, se você colocar o mesmo ID aqui do arranjamento, né? Aqui é o caminho da imagem, e o texto é a mesma coisa, né? Você vai colocar, se você criou a label, você vai colocar o texto usando sempre o mesmo ID. Ele vai colocar o texto, né? Aqui quando clicar ele aparece o número do ID, ou seja, aqui nesse texto aqui é só para identificar o ID, mas aqui no caso, por exemplo, se você quer realizar uma ação dentro desse, quando clicar aqui, você vai ter que fazer a lógica utilizando este ID selecionado, então não é difícil de fazer essa lógica. Aqui eu fiz um teste aqui só para mostrar normalmente como que é a parte mais dinâmica, né? Vamos dar um enable aqui nesse bloco, só para modificar o fundo. Quando você recriar, vamos colocar aqui, vamos colocar 13. Quando você reiniciar, ele vai só colocar o fundo do card view dinamicamente também. Mas aqui você pode brincar da forma que você quiser no seu aplicativo. Aqui só colocando a borda no card view, uma borda um pouquinho mais redonda, aí você pode fazer um card view redondo, aí você pode brincar conforme você quiser. E aqui o exemplo do Notify, né? Quando for clicado, ele vai pegar o ID e vai utilizar esse ID. Aqui você pode colocar outra ação que você quiser colocar, levar para outra aba, para outra screen, esses dados aqui também. Você pode abrir outra screen com esse ID e pegar do banco de dados o mesmo ID e as informações. Aí você vai brincando aqui conforme você achar melhor. Valeu!